Você se ocupa o dia inteiro, não para um segundo, está sempre ocupado fazendo alguma coisa. Mas aí quando você deita para dormir, você percebe que você não produziu nada pro que você gostaria. As coisas que eram importantes e prioridades ficaram sem ser feitas. Você se sente super mal. E aí acredita que amanhã vai ser melhor. Aí você dorme com essa esperança de que você vai acordar mais produtivo, que você vai fazer o que precisa ser feito. Mas aí quando você acorda no dia seguinte, é tudo igual. Parece que você está vivendo um looping eterno. Então, esse vídeo é para você. Porque hoje a gente vai falar sobre procrastinação. E é muito legal, que é um tema que eu gosto muito, porque eu sou uma procrastinadora anônima. E isso talvez não faça sentido nenhum para você, mas eu vou explicar aqui nesse vídeo. Há muito tempo atrás, lá em 2019, quando eu comecei. Não quando eu comecei o meu processo de autoconhecimento, não. Foi quando eu estava no fundo do poço, ficava em casa sozinha, não tinha muito o que fazer, estava me sentindo muito mal. Eu conheci um grupo chamado Procrastinadores Anônimos. E esse grupo, ele usava a literatura do AA mesmo, dos Alcoólicos Anônimos, dos Narcóticos Anônimos, que é a literatura dos 12 passos. E as pessoas que participavam desse grupo, elas entendiam que a procrastinação estava acabando com a vida delas, sabe? Porque elas entendiam esse comportamento evitativo e entendia como isso atrapalhava na construção do legado. E eu digo assim, como a procrastinação atrapalha a vida da gente, na verdade? O procrastinador, ele não é uma pessoa preguiçosa, ele não é uma pessoa que fica o dia inteiro fazendo nada. Pelo contrário, o procrastinador, ele busca muito ocupar o seu tempo. E ele faz isso o tempo todo. Ele está sempre procurando algo para fazer, porque o comportamento evitativo dele é para fazer aquilo que ele não quer, sabe? Aquilo que, por alguma razão, ele acredita que é difícil, ele acredita que ele não vai conseguir fazer, ele acredita, ele tem a falsa esperança que ele vai ter tempo para poder terminar. Então, o procrastinador, ele não fica parado, ele está sempre fazendo algo. E um outro ponto importante é que esse comportamento evitativo do procrastinador faz ele se sentir muito mal, diferente do preguiçoso. O preguiçoso, quando ele consegue evitar de fazer algo, quando ele não, assim, que ele não quer fazer, ele se sente bem, ele se sente, poxa, não fiz e sabe, e se sente realizado por isso, por não ter feito o que ele não queria fazer. E como eu disse, eu falo isso muito num lugar de fala, num local de fala, porque hoje eu entendo muito bem o que é a procrastinação, eu entendo os meus gatilhos para ter o comportamento de evitar fazer algo. Hoje criei ferramentas para me proteger de mim mesma. Mas quando eu não tinha essa consciência, quando eu nem sabia o que significava procrastinação, aliás, eu nem sabia que essa palavra existia, eu só sabia que eu tinha muita dificuldade de terminar coisas. Muita, 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 muita. E o clássico, começar cursos e não terminar, começar na academia e não continuar, começar uma dieta e não continuar, começar uma rotina, um livro e não terminar. Livro, posso dizer que livro eu não procrastinava muito não, mas assim, porque eu gostava, eu gosto. Antigamente eu lia mais, hoje eu não leio tanto, mas eu lia muito livro de ficção e tudo mais, e eu gostava muito e eu terminava. Isso não é um problema. E também é uma característica do procrastinador, né? O procrastinador ele não vai evitar aquilo que ele gosta de fazer, claro que não. E eu gostava de ler, então eu lia muito livros de ficção, mas se eu tivesse que estudar para uma prova, eu não fazia, porque era chato. Mas é mais complexo do que isso, tá, gente? Isso é quando eu era mais nova e quando eu evitava coisas que não eram tão importantes assim. E um ponto interessante também é que, apesar de eu ter a consciência que eu procrastinava muito, né? Eu só procrastinava aquilo que era meu, que era pra mim, sabe? Eu tinha consciência que eu não podia deixar de fazer algo no trabalho. Eu sempre fui muito funcional no trabalho. E ainda assim, funcional com muito sacrifício, porque
Se eu te pegasse um projeto que eu tivesse lá 2 meses para fazer, eu ia começar a fazer faltando 2 dias. Mas eu ia entregar e ia ficar bom. Então, eu ainda tinha essa arma para alimentar o meu ego, porque eu pensava, meu Deus, eu tinha 2 meses para fazer isso, eu fiz em 2 dias, as pessoas estão elogiando, eu ainda saí assim com o ego lá, sabe? Então esse era o meu padrão, né, meu modelo de comportamento. Eu evitava o que era importante para mim, não deixava de entregar meus projetos de trabalho, por mais que aquilo me custasse não dormir, ficar acordada de madrugada, virar noite, porque eu tinha o deadline e eu precisava entregar. Quando eu entrei para esse grupo e eu comecei a entender que eu era uma procrastinadora, porque no começo eu não queria aceitar. Eu via aquelas pessoas falando, contando histórias horríveis, se autodepreciando, e eu pensava, eu não sou assim. E é claro que cada um tem sua história, enfim, né? Não é para ficar comparando, mas era muito. Eu comecei a ver que eu me identificava com aquelas pessoas. Eu fiquei muito tempo nesse grupo, mas depois, quando eu comecei a estudar e a minha jornada de autoconhecimento, eu fui conhecendo outras ferramentas que iam me ajudar na procrastinação, que o grupo em si e os 12 passos já não me ajudavam tanto, porque, só para vocês entenderem, no começo eu entendia que eu procrastinava e estar naquele grupo me dava, assim, me dava conforto, sabe? Só que chegou um momento que eu decidi que eu não queria mais ter aquele comportamento. Eu não queria um grupo de autoajuda que as pessoas parecia. Gente, mas essa é a minha percepção, não estou falando mal do grupo. E se você sente que você tem esse comportamento, você ainda não sabe como desfazer isso sozinho, porque é difícil, estar num grupo de pessoas que tem um comportamento como o seu e que se identificam com vocês é muito bom, mas assim, tem pessoas ali que vão estar num estado muito ruim, sabe? Então, às vezes, assim, gruda naquele que você percebe que tem uma vibe mais parecida com a sua. E isso que aconteceu muito, assim, dentro do grupo eu busquei alguém que eu queria, assim, eu não queria justificar a minha procrastinação. Eu queria não procrastinar, sabe? E aí quando, enfim, eu comecei a estudar mais, eu fui conhecendo outros profissionais que falavam sobre procrastinação e eu fui entendendo sobre procrastinação com profundidade. E comecei a me entender também. Então, mas ainda assim, muito difícil. Era muito difícil, assim, eu pegar um projeto muito grande e finalizar esse projeto para minha vida. E aí eu lembro que nesse período eu comecei um curso que ia durar 2 anos. E eu tinha muito medo de não dar conta, eu não ia ter medo de não terminar. Eu não tinha dinheiro naquela época, assim. E era um curso que para mim era caro, acho que era uns R$ 300, assim, que eu tinha que pagar por mês durante 2 anos. E aí eu pensava que eu não ia terminar, eu tinha muito medo. E era um curso de 2 anos com 4 semestres. Eu lembro que o primeiro semestre, quando eu peguei para fazer o que precisava ser feito, foi muito fácil, foi muito rápido. Isso acontece na minha mente. Eu acredito que vai ser difícil, que vai ser demorado, que vai me tomar tempo. E aí, quando eu pego para fazer, os monstrinhos na minha cabeça desaparecem, porque não é nada daquilo que eu projetei na minha mente alarmista. E foi muito legal, porque eu terminei o curso, eu consegui fazer o que precisava, eu terminei com um CR muito legal, assim, e tipo, eu acho que foi a primeira vez que eu consegui, assim, terminar algo no prazo que era para mim. Aos trancos e barrancos, com o meu comportamento evitativo, deixando para fazer as disciplinas no último dia, mas eu comecei a entender que eu conseguia, e eu comecei a matar os monstrinhos dentro da minha mente que dizia que eu não era capaz. E todo o processo, assim, para eu entender os meus gatilhos de procrastinação começaram a ser mitigados. Uma outra coisa que eu entendi também é que eu preciso ter clareza do que eu tenho para fazer. Eu preciso acordar tendo um propósito para aquele dia, sabe?
E era muito louco, porque eu gosto muito de usar planners, são ferramentas que eu uso muito, que me ajudam. Então, assim, eu preciso, sabe, acordar e saber que eu tenho que lavar a blusa que tá de molho lá. Porque parece que é besteira, mas se eu não definir e se eu não tiver clareza quando, por que e como eu vou fazer algo, eu simplesmente não vou fazer. E aí eu comecei a usar muito planners, comecei a usar ferramentas para poder definir os meus dias, né? Mas ainda assim eu não cumpria, sabe? E aí eu fui entendendo que a falta de propósito nas coisas que eu faço também elimina a atividade do meu cérebro. Se eu não souber para que eu tenho que fazer isso, eu estou repetindo o que eu acabei de falar, mas é só para chegar no gancho. E aí eu fui tentando várias ferramentas para me cercar, sabe? Para me impedir de procrastinar. Porque é muito louco, eu me sinto muito mal. Eu me sinto muito mal quando eu deito com a sensação de que eu não movi ponteiro, que eu não construí nada para o meu futuro naquele dia, sabe? E viver esse looping tava, assim, me matando, porque, tipo, eu tenho possibilidade, eu tenho disponibilidade de horário, eu tenho ferramentas, eu tenho tanta possibilidade de construir o que eu quero, e não estar fazendo isso me, me deixava muito mal. Eu tenho essa consciência. E aí eu fui tentando várias ferramentas. Então, assim, hoje, cada um vai procrastinar pelo seu motivo, cada um é muito complexo. Procrastinação não é não é uma pauta simples, sabe? E não é assim tão simples também. Ah, identifiquei que procrastino e eu vou acabar com esse padrão. Não é assim. Não funcionou assim comigo, pelo menos. Como é que eu faço hoje? Como é que eu me policio e como é que eu vivo o meu eterno orar e vigiar para evitar procrastinar aquilo que é importante para mim? A primeira coisa que eu entendi também eu acho que já doeu demais, sabe? Já doeu demais estar nesse processo muito longo e não ter construído ainda a vida que eu quero. Isso é um ponto para mim de que ou eu mudo ou eu assumo que mudar vai ser difícil, vai ser desconfortável, eu tenho que sair desse padrão, ou eu aceito que a minha vida vai ser sempre assim. E aí eu não quero. Então esse é o primeiro ponto, a clareza, né, do que eu quero, onde eu quero chegar e tudo mais, como fazer isso. E eu preciso dar propósito para as coisas que eu faço. E eu preciso entender por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Como é que eu faço hoje? Aí vamos para a parte prática. Como eu disse, eu tenho disponibilidade de horário, eu trabalho em casa, eu tenho poucos clientes, então me demanda esse tempo, sabe, de manutenção dos meus clientes, se eu organizar direitinho, se eu não fizer como eu já fiz muitas vezes, de tipo, ter que fazer um relatório mensal, sei lá, tem um prazo específico para fazer isso, mas deixar para fazer um dia antes da reunião com o cliente. Se eu não entrar nesse lugar que eu já entrei e é péssimo, se a minha vida estiver organizada, me ocupa muito tempo diário, sabe? Então, eu dividi as minhas atividades em três categorias. Tem as atividades que são dos meus clientes, que é importante para mim, é a manutenção do meu dinheiro, eles são prioridade sempre. Por mais que eu tenha um horário definido para fazer as coisas, se eles me demandarem alguma coisa, eu vou parar o que eu estou fazendo para dar atenção a eles. Fato. Tem as atividades que eu chamo de construção, que é para a construção de um futuro mesmo, de um futuro de um projeto, saber exatamente o que eu preciso fazer hoje para abrir do futuro, essa construção do legado, sabe? Que são os projetos que vão me dar a vida que eu quero. E tem a parte da sustentação, porque a vida não pode parar. Eu preciso comer, eu preciso lavar roupa, eu preciso visitar minha mãe, eu preciso ter tempo de qualidade com meu marido. Então, assim, sempre que eu tenho uma demanda, eu entendo em que categoria essa demanda se encaixa.
E a minha agenda, ela não é definida pelas atividades em si, sabe? Ela é dividida pela categoria. E aí eu vou dar um exemplo. Hoje eu estou gravando esse vídeo terça-feira. O meu horário nobre é a parte da manhã. Eu sou uma pessoa muito criativa na parte da manhã. Não quer dizer que eu não opere na parte da tarde. Se for possível, eu vou fazer. Mas na parte da manhã é quando a minha cabeça está mais livre, sabe? É quando eu gosto mais do clima da manhã. Então, assim, é o meu horário nobre. Eu tenho, na parte da manhã, eu tenho 5 horas até a hora do almoço. Então, eu já divido. Eu divido que assim que eu acordo, eu vou ler o livro que eu quero, eu vou tomar café com meu marido. É a sustentação da vida, né? Essa é a minha primeira horinha lá. Na metade da manhã, ali, aí sim é o filé mignon do meu dia, eu separo para a parte da construção. E por exemplo, eu estou gravando esse vídeo agora no horário nobre do meu dia. Porque se eu deixar para mais tarde, além da minha vizinha adolescente, que quando chega bota a música muito alta, eu não consigo gravar, é o horário que a mente está fresca, porque daqui a pouco eu vou ser atropelada por um monte de coisas e aí o meu foco já muda. E de umas 10 horas até o horário do almoço é o horário da manutenção dos meus clientes. E um ponto interessante, isso tudo você analisa a sua rotina, tá? Começa a analisar a sua rotina, começa a entender as nuances do seu dia e das suas atividades. Eu trabalho com financeiro, então assim, e eu ainda preciso eu tenho uma rotina que para o meu cliente é importante ele ter informações para tomar decisão cedo. O financeiro é muito assim, né? O financeiro é muito começar o dia já tomando decisões e ele precisa ter informações para tomar essas decisões. Então é por isso que eu vou fazer o que precisa para gerar informação para o meu cliente tomar decisão cedo. Se eu não trabalhasse com essa particularidade, eu jogaria isso para a noite, para o final do dia, porque essa parte para mim, ela já é muito automática, ela já muito operacional. Eu não preciso estar no meu horário nobre e não preciso estar com o meu lado criativo no auge para eu fazer. Mas eu entendo que é uma particularidade do meu negócio e que eu não posso deixar de fazer isso, porque, como eu disse, meus clientes são prioridade. E assim eu divido a minha agenda. Então, assim, todos os dias eles têm blocos. Ó, esse pedaço ele é separado para construção. Então, eu já tenho ali uma lista de coisas que eu preciso fazer, que são da construção, e que eu não preciso dizer que eu vou fazer na quinta-feira. Porque esse era um problema. Quando eu simplesmente tinha um planner e eu tinha várias coisas para fazer, eu tentava encaixar e enfiar em algum lugar ali e deixar programado. E o que acontece? No dia a dia, você manter uma agenda assim perfeita é muito difícil, porque vão surgindo demandas, vão acontecendo coisas e aí você tem que pular, você tem que passar à frente, vai subir uma demanda que vai tomar mais tempo do que você imaginava. Então, para mim funciona muito melhor eu ter esses blocos de horário. E aí eu vou encaixando as coisas assim. Eu não preciso saber exatamente o que eu vou fazer na quinta-feira, mas eu sei que na quinta-feira naqueles espaços ali, eu vou discernir o que eu preciso priorizar. E parece que isso tudo eu tô querendo ter uma agenda só para ocupar tempo. Não é. Essa é uma agenda que funciona para mim, para eu conseguir priorizar aquilo que é importante, sabe? Eu preciso proteger o que é importante. Eu não, porque para mim é muito fácil começar a ocupar meu tempo com coisas que não são importantes, sabe? Que nessa categorização poderia ser, por exemplo, a parte da sustentação. Sustentar e fazer as coisas do dia a dia não vão agregar muito na construção do meu legado. Porém, como eu sei que eu sou uma pessoa com uma tendência a procrastinar, se a sustentação ela não estiver em ordem, é muito fácil eu deixar de fazer o que é importante para lavar uma roupa, para arrumar um armário que está bagunçado, está me incomodando, sabe? É muito fácil eu inverter as minhas prioridades.
E aí tá super funcionando, já faz um tempo que eu tô fazendo isso. Às vezes não dá certo, mas tá muito funcional para mim, assim. Tá muito claro. Eu acho que é isso, isso para mim, a clareza é fundamental, sabe? É isso, gente. E assim, e quando eu tento procrastinar, quando eu procrastino, eu procuro procrastinar dentro da parte que não move um ponteiro, sabe? Deixar ali uma roupa de molho 3 dias até entrar em decomposição é péssimo, mas aquilo dali não tá mexendo o ponteiro, sabe? Agora, deixar de procrastinar um vídeo que eu acho importante eu ter essa rotina, isso move o ponteiro, sabe? Procrastinar um relatório para um cliente e depois entregar para ele com um erro absurdo porque eu não tive tempo de revisão, isso mexe ponteiro, sabe? Então, é isso que eu queria compartilhar hoje, assim, essa minha experiência. Eu entendo que eu vivo, sim, um eterno orai e vigiai. Eu fiquei muito tempo com essa consciência, sabe? Sabendo do meu comportamento, mas com pouca ação. E eu acredito que o propósito desse meu canal mesmo é o que eu digo mesmo, assim, o tempo todo. É que eu cansei de tanta informação, eu cansei do autoconhecimento na teoria, assim. Eu, eu quero muito trazer para a prática e quero ver mudança. O propósito, né, para mim, desse canal é começar a registrar as evidências de que o autoconhecimento com prática traz mudanças. E é isso. Espero que você tenha gostado. Eu vou deixar aqui embaixo o link onde você pode procurar um grupo de procrastinadores anônimos para você participar. As reuniões elas são online no Google, no Meet. Alguns, na minha época, a gente fazia reunião no grupo mesmo de WhatsApp. Cada um gravava seu depoimento, super funcionava. E, e é isso, assim. Entenda, entenda seus gatilhos, entenda. Antes de você querer simplesmente acabar com a procrastinação, entenda por que você procrastina. Por que procrastinar para você é um ganho secundário que você não está enxergando. Tá bom? Então, espero que tenha ajudado. Até mais.